Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de 2 de 2021 e vamos para as notícias, meu gente. O dólar ontem, dentro do que eu falei, naquela oscilação entre 0,5% para cima, 0,5% para baixo, dentro daquela coisinha no meio que no 0 a 0. Mais um no mosquito, hein? Previsão para hoje, professor. Eu acredito que hoje o dólar vai ficar em torno de uns 5,40. Dá uma quedinha de novo, mas dentro daquele limite que eu tinha falado ontem, entre 5,40 e 5,50, mas com tendência mais para baixo. Ontem o dólar fechou em 5,44. Ele desceu 0,21%. 0,21%. É bem pouquinho. E então eu acredito que ele vai fechar mais ou menos uns 5,40 por aí, porque hoje é dia das ações ainda continuarem subindo algumas. Porque o fenômeno que aconteceu ontem, as pessoas... Ontem? Foi ontem? Não, foi na sexta, né? Ontem a bolsa subiu, foi na segunda-feira que ela pegou e deu uma dor de barriga danada nela. O DAX subindo 0,7%, quase nos 14 mil pontos, de novo voltando dentro daquela margem que ela gosta de ficar. Bom, o índice Bovespa, ontem a Bolsa de Valores subiu 2,3%, valendo 115.227. Vejam bem, ela subiu 2,3%, mas ainda não voltou nos 120 mil que ela estava, certo? Ainda tem 5 mil pontos para trás. Mas, como eu falei, algumas ações voltaram a crescer, a Petrobras voltou a crescer, mas com um valor de bexiga já não tão cheia, tão especulada. O que aconteceu na segunda-feira foi simplesmente um murchamento das bexiguinhas, porque elas estavam muito infladas, muito cheias, muito gordinhas, se a gente pode dizer, e agora deu aquela regulada. Notícia que mais subiu aí foi em relação à Eletrobras, e nós vamos conversar sobre isso, porque hoje tem um monte de coisa que a gente vai ter que dar uma acelerada. Então, hoje, o que você acredita, professor? Eu acredito numa alta, tá? Eu acredito que hoje, amanhã, vai subir numa alta. Chega na sexta-feira, dá uma quedinha de novo. Ele vai pegar, como ele caiu muito na sexta, não chega na segunda, então ele vai pegar terça um pouquinho, quarta um pouquinho, quinta um pouquinho, chega na sexta, ele fala assim, já subiu um pouquinho de novo, vamos dar aquela descidinha, para a gente começar outra semana, vendo o que vai acontecer, o que deixar de acontecer. Tem algumas notícias aqui, ó. Infomoney. Tesouro Direto inicia 2021 com resgate líquido de 734 milhões de reais. Título atrelado à inflação, Tesouro IPCA+, foi o preferido dos investidores em janeiro, representando 39% do total das vendas do período. Ou seja, todo mundo está saindo da Selic e indo para o IPCA. E por que o governo está segurando a Selic? Eu não estou entendendo. A desculpa dele era, não, porque a Selic nós temos que abaixar porque senão nós pagamos muito. Agora ele está vendendo IPCA com juros, com uma inflação de quase 5%. Ou seja, 2 até 3 vezes mais do que a Selic que está atual, de 2% ao ano. E isso pode, os outros não podem. Engraçado, né? Então quer dizer que o governo, com uma inflação gigantesca, com uma inflação subindo igual um doido, ele está preferindo isso, fazer com que as pessoas comprem o tesouro nisso do que coisa. E olha que engraçado, mesmo em cima do IPCA que está pagando um juros gigantesco, nós estamos falando de 5% ao ano, mesmo pagando 5% ao ano, teve esse resgate líquido gigantesco aí. E aí? O governo já vai começar a acender a luzinha aí e vai falar assim, e agora? Vamos ficar sem dinheiro. Nós precisamos de financiamento para cobrir as contas. O governo não passou o orçamento. Isso aí tá me preocupando, eu tô batendo essa tecla toda hora, porque é um perigo, gente. Vocês não têm noção do que é o perigo disso daí, hein? Vai acontecer igual nos Estados Unidos, lá os funcionários ficam tudo sem receber, o presidente fala, ó, o problema é seu, vocês que tem que aprovar, a hora que vocês aprovar a gente paga, eu não vou fazer milaborante não, vou seguir as regras do jeito que tem que seguir.
bem no meio de uma pandemia, aconteceu um negócio desse, não aprovou o orçamento tem que aprovar, hein? Bom, isso aqui é um sinal de que a Selic vai ter que subir, algumas coisas vai ter que acontecer, porque do jeito que tá, não dá, certo? Pois é, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Reação exagerada, os poucos sinais de alívio para a Petrobras após a derrocada de 20% da ação na segunda-feira. Analistas do UBS destacam que derrocada da ação na véspera foi desproporcional, enquanto na BBI apontam fala positiva do provável próximo CEO da estatal. Bom, então o que acontece? São duas empresas que tem aí mexendo, né? Que é a Petrobras, Banco do Brasil, que parece que vai ter algumas alterações, e você tem a questão da Eletrobras, que parece que vai entrar em leilão, que nós vamos falar sobre isso daí. Então foi de fato uma bexiga história, estava muito inchado, o valor dela estava assim inchadíssimo, e eu estava alertando nas minhas lives faz tempo. O povo gosta de riscar nela, eu não gosto de ações do governo por causa disso. Então tá aí a explicação bem visível por que eu não gosto de nenhuma ação aonde tem o dedo do governo. Estadão. Acabou a ilusão do liberalismo de Bolsonaro, diz Afonso Celso Pastore. A conclusão é do economista e consultor Afonso Celso Pastore e vem com uma ironia. Fixar preço do petróleo não é como fixar o preço do misto quente. Bom, agora aparece os 50 mil especialistas, 50 milhões de gente falando, porque é isso, porque aquilo, e porque aquilo, e porque aquilo outro, que tá. O nosso presidente, ele é muito bom de conversa. Tanto ele é muito bom de conversa, que ele falou uma coisa e depois ele desfez o que ele falou falando outra coisa. E ainda falando, não, eu não falei isso. Não, eu não falei que eu ia intervir em nada, não. Mas espera lá. Ele não falou diretamente, mas ele falou assim. Ele falou, não, do jeito que o pessoal está subindo o preço do coisa, não pode acontecer. Opa, do jeito que está subindo, não pode. Então, se não pode subir, ele vai controlar isso. Não é controlar, professor, você está entendendo errado. Eu não estou entendendo errado, é isso mesmo. É que ele teve que pegar e mudar a retórica porque a coisa estava ficando feia. Tava manchando a coisa. Aí ele pegou e deu aquela contornada, e uma bela de uma contornada, porque foi muito bem feita a contornada que ele fez. Tanto é que muita gente engoliu, muita gente aceitou, e todo mundo falou amém, e até o mercado falou, tá bom, vai. A gente sabe que ele costuma falar essas coisas, faz essas coisas, então vamos lá. E a pressão funcionou, o próximo presidente não vai poder mexer muito. Desculpa lhes informar, mas vai mexer. Ele tá falando que não vai mexer, mas na hora que entrar lá, ele vai, PLR esse ano não tem, no outro ano também não tem PLR pros acionistas, e assim vai. Pronto, é isso aí que vai acontecer. Então não adianta com ilusão não, porque não vai ter mais PLR, graças a Deus. Algo que eu venho falando faz tempo, que não era pra ter. Inclusive o ex-presidente, eu fiz umas notas aí, porque ela, que é isso? Um monte de bônus, rapaz, para com isso. Eletrobras confirma recebimento de ofício do governo sobre MP para privatização. O governo do presidente Jair Bolsonaro trabalhava para publicar a MP ainda nesta terça-feira. Bom, uma coisa que a gente tem que conversar sobre isso daí é o seguinte. Quando a gente privatiza, a empresa, ela gasta um dinheiro. Presta atenção, quando você privatiza, a empresa tem que comprar a empresa. A empresa, para comprar a empresa, a Eletrobras, por exemplo, ela tem que pegar um dinheiro dela e entregar para o governo para fazer aquisição dessa empresa. Beleza? Tá ótimo. A Eletrobras, ela vai ter que gerar lucro, e bom lucro e alto lucro, para que essa empresa que comprou pegue esse dinheiro e devolva para o lugar da onde ela pegou o mais rápido possível e depois comece a usufruir do lucro. Empresa não compra por caridade, empresa compra para ter lucro.
Lucro. Se a empresa compra para ter lucro e a energia elétrica já está subindo horrores, você vai ver o quanto mais ela vai subir. Porque ela vai pegar e falar assim, qual que é, Anel, qual que é o máximo que eu posso subir? Pela inflação, não sei do que, mas será que não pode ser tal, por causa disso, coloca mais uma justificativa, ótimo. Reajuste, 20%, reajuste, 15%, e o salário, ó, escuta o que eu tô falando, hein? Quando vem de empresa, eu falo pra você porque empresa de energia, água, quando ela perde do governo, ela é um problema. A água não tem como criar concorrência, é um problema seríssimo. Eu nunca faria uma privatização total, jamais. Colocaria mista, mas total não. Agora, a energia elétrica, nós estamos tendo condições de ter concorrência. Aí muda a conversa, aí é bom. Aí é um negócio bom para privatizar e acontecer. Vamos lá. BBC News. As baterias que podem tornar o petróleo coisa do passado. Lá estão as chaminés gêmeas das torres das usinas de Moss Landing sobre a Baía de sei lá. O que acontece? Hoje, enquanto a Califórnia se movimenta continuamente para descarbonizar sua economia, essas chaminés estão inativas e a usina está praticamente desativada. É uma usina lá de energia que poluía bastante. Mas o local está prestes a começar uma vida nova com a maior bateria do mundo, armazenando excesso de energia quando os painéis solares e os parques eólicos estão produzindo eletricidade e abastecendo de volta a rede quando eles não estão gerando energia. Dentro do prédio da turbina, uma bateria de íon lítio de 300 megawatts está sendo preparada para operação e outra de 100 megawatts para ser lançada neste ano. Essas são as únicas baterias de grande porte que logo estarão operando na usina. Vamos lá, então o que está acontecendo? O problema nosso de energia elétrica é o tal das baterias. Por isso que eu falei, quando a gente descobrir uma forma de armazenar energia e gerar energia de forma bem pequenininha, representando um volume gigantesco, aí nós vamos conseguir dar uma revolução da revolução da revolução. Então, essa questão de bancos de baterias e essas questões que nós temos aqui no Brasil de geração de energias nas casas devem ser incentivadas pelo governo, se ele privatizar a Eletrobras, para nós termos concorrência e nós termos melhorias nesse setor. Vamos lá. Infomoney. MB Strategy. Presidente do Banco Central acredita no poder da vacina para estimular a economia. Em evento da Monte Bravo, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vê imunização como uma luz no fim do túnel. Eu vou falar uma coisa para vocês. Luz no fim do túnel para quê? Por quê e da onde? Sendo que a bolsa já está no mesmo valor de antes da pandemia. Eu não estou entendendo. Para a bolsa de valores está tudo crescendo e tudo funcionando, que é uma beleza, está tudo lindo, está fluindo, que é uma benção. O que está acontecendo? Mas a economia não está bem do jeito que era para ser. Como assim? Então a bolsa de valores está maquiada? Opa! Então o que é? Sabe, não está fechando a história? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: o ser humano ele não está preparado para mudanças muito rápidas. Até 20 anos atrás, todos os nossos pais entravam numa empresa, ficavam nessa empresa até o dia de aposentar e morria sendo funcionário daquela empresa. Falava assim, o fulano, o seu José é da onde? O seu José é da empresa tal. O seu José é da empresa X, da empresa Y. Ele era conhecido isso daí. O tempo foi passando, o seu José é o quê? O seu José é engenheiro. Ele não é mais da empresa X ou Y.
Ainda teve a migração, né? Ele é engenheiro da empresa X, ele é tal coisa da empresa Y. Depois o tempo passou mais um pouquinho, agora já não é mais ele é funcionário disso ou de aquilo. Agora é o fulano de tal é o fulano de tal. Por quê? Porque as pessoas não entram mais numa empresa e fica para sempre. As pessoas não são mais aquelas pessoas que abrem um negocinho e fica lá, vou viver desse negocinho para sempre. As pessoas não vão mais conseguir abrir o seu negócio e não renovar toda hora, todo momento. Renovar, tem que renovar. O poder de renovação está tão intenso, está tão forte, que as pessoas não estão dando conta, elas não querem. A pessoa fala assim, eu já trabalho, eu vou ter que estudar. Mas eu já trabalho, eu tenho que estudar. Mas tem que estudar. Ou vocês acham que eu fico fazendo o quê? Vocês acham que eu não estudo para explicar coisa para clientes? Você acha que eu não estudo para fazer negócio de operações em bolsa? Você acha que eu não estudo para fazer o canal principal de espiritualidade? Tem que estudar muito. Não é pouco não, é estudar muito. Ou vocês acham que as perguntas das pessoas eu não tenho que pegar e dar uma estudada para poder explicar alguma coisinha? Na minha versão, mas eu tenho que explicar. Não é do jeito que o povo pensa, tudo mudou. Então se você tem um negocinho, você vai ter que ficar reinventando. Porque se você não fica reinventando, até o cara que vende coisa no semáforo, ele vai ter que reinventar. Como assim, professor? Por quê? Porque os carros do amanhã vai ser voador, meu filho. Ou você acha que os carros ainda vão continuar andando, rodando pela rua? Vai, mas diferente. Os carros não vai ser mais assim, abre o vidro aí, não, vai ser tudo coisa, porque o ar não vai poder trocar ar, não vai poder abrir nem para tomar uma água, comprar água do semáforo. Não vai ter nem semáforo, porque os carros vão ser inteligentes. Eles vão saber se tem um carro vindo ou não, e ele pega e dá passagem pro outro, o outro continua. Não tem mais semáforo, vai ter regras de preferência. Se esse carro vier e tiver outro aqui, tem preferência para esse. Se passou tantos minutos, aí esse vai parar automaticamente. Vai ser tudo computador, gerindo tudo. Então, eu não acredito que a vacina vai resolver isso, não. Não, eu não acredito. Pode falar para você do fundo do coração? Olha, se fosse tão bom segurar esse bichinho, os governos tinham feito miséria. Como tá levando um monte de gente velha, o governo ainda tá falando assim, rapaz, o negócio tá interessante, hein, rapaz? Tá dando uma diminuidinha nas minhas aposentadorias para pagar e tudo mais? Parece que não, mas você acha que lá no fundo eles não estão fazendo conta disso? Pois é, eu não vejo muito não, mas vocês vão ver por que não. Poder 360. Brasil tem 204 casos de variantes mais graves do coronavírus. 204 casos de variantes mais graves. 204 só. Só 204. E já tá dando furdunço que tá dando. Vocês escutaram ou não? 204 só identificados. Esse 204 vai virar 408, 408 vai virar 816 e vai fazendo exponencial. Tchum. E você sabe o que é o mais engraçado? Teve uma visão que eu vi que eu falei assim, vai ter intervenção dos militares na área da saúde. Eu ainda falei assim, não é a intervenção de tudo, é na saúde. Tá aqui, saiu uma nota há 9 horas atrás, Estadão. Com hospitais lotados, Araraquara decide prorrogar lockdown e pede ajuda ao Exército. Cara, a visão que eu tive tá acontecendo. Mais uma que eu tô acertando no mosquito. Mais uma que eu tô acertando no mosquito. Nossa senhora, a câmera tá trocando a luz automática. Aí pensa, ficou na escuridão total. Eu fechei os olhos, vocês fecharam aí também. Vocês têm noção disso ou não? Pois é. A coisa tá feia. A coisa tá feia. E para nós tentarmos correr atrás da coisa, a BBC News foi dar uma investigada na coisa e viu uma
uma coisa interessante, se a gente pode dizer, dessa coisa. Então, a coisa está coisando a coisa do coiso. É mais ou menos assim. Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só 2 para humanos. Mas vejam bem, tem para gado porque virou regra, é lei, tem que vacinar, fitose, vacinar não sei o que, vacinar não sei o que lá. Então tem uma fábrica aí, porque a quantidade de gado do país é o dobro de habitantes. Então, de fato, é bastante. Mas 30 para 2, tem alguma falha aí, alguma coisa muito errada. Mas tem uma coisa interessante. Se tem vacina para gado, por que não adapta essas indústrias de gado e faz as vacinas humanas? Porque é o mesmo, cara. A higiene tem que ser a mesma, a proteção tem que ser a mesma. É tudo mesmo. Então eu vi com uma notícia assim, nossa, que coisa interessante, mais uma coisa boa. Porque se tem fábrica para o gado, pode ajudar a gente num colapso e para a gente fabricar muito, muito e muito. O problema é que não tem insumo. Porque essa fábrica de vacina, ela nada mais é, nada menos é que uma fábrica de invase. A verdade, o grosso modo é isso. Claro que não é isso, mas o grosso modo é isso. Ela é um invase. Porque você precisa do insumo. E o insumo é que não estão mandando. Porque quem fabrica o insumo não é qualquer um. Você tem que pegar as moléculas lá, pegar os negocinhos, fazer na proporção certinha, tudo bonitinho. Pois é. A novela não terminou. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Gente, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.